Hoje, nós vamos ter a chamada Super Terça nos Estados Unidos, em que os partidos em vários estados da federação vão decidir os candidatos à eleição americana, elegendo, então, os representantes do partido. Bom, o Trump comemora uma vitória às vésperas da Super Terça porque houve, portanto, ontem, ou recentemente, uma decisão lá da Corte Constitucional dos Estados Unidos. Doutor Acácio Miranda da Silva Filho, que é doutor em Direito Constitucional pelo IDP do Distrito Federal, está aqui gentilmente conosco. Doutor Acácio, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um grande prazer falar com você e um prazer especial em falar com a nossa audiência. Muito obrigado. Doutor Acácio, bom, o que significa isso? Significa, então, que está garantido que o Trump vai mesmo poder ter o nome dele na cédula e disputar a presidência dos Estados Unidos no final deste ano? De forma bastante objetiva, Heródoto, é isso que a Suprema Corte norte-americana decidiu no dia de ontem. Sobre a decisão, é importante nós pensarmos em dois aspectos. A Suprema Corte não entrou no mérito se o Trump cometeu ou não cometeu os crimes que lhe são atribuídos. O que a Suprema Corte disse foi o seguinte: olha, não há a possibilidade de nenhum dos estados norte-americanos declarar o Trump inelegível. Esta declaração de inelegibilidade só poderia se dar por nós, Suprema Corte. E por que isso aconteceu, Heródoto? Porque vários estados norte-americanos, em especial o Colorado, declararam o Trump inelegível. É importante a gente lembrar que os Estados Unidos da América são o que nós chamamos uma federação típica. E por que uma federação típica? É um país composto pela união de 50 estados. E todos estes 50 estados, independentemente do seu tamanho, independentemente da sua capacidade econômica, são autônomos. Portanto, tem autonomia legislativa, tem autonomia judicial e assim sucessivamente. E, por conta desta autonomia, alguns estados estavam declarando Trump inelegível, algo que, repito, a Suprema Corte declarou impossível, declarou ilegal no dia de ontem. Professor Acácio, às vezes fico confuso com essa autonomia dos estados. O nosso país chama República Federativa do Brasil e os estados têm essa autonomia. Nós temos uma federação à brasileira, Heródoto. Os nossos estados aqui, diferentemente dos Estados Unidos e de diversos outros países, têm muito menos autonomia. Nós somos um país a partir do qual foram criados estados. Lá nos Estados Unidos é diferente. Foram sendo criados os estados e depois eles resolveram se unir e criaram um país. Certo. Professor, e quanto o que se chama hoje nos Estados Unidos de Super Terça-feira? Isso vale tanto para os republicanos como para os democratas? Sim. Hoje nós temos a Super Terça. Quando a gente fala sobre a Super Terça, é importante a gente lembrar que a escolha do candidato de cada um dos partidos, e os Estados Unidos têm 2 partidos, portanto são bipartidários, e a escolha do candidato de cada um destes partidos se dá através de prévias. Mais uma vez, nós temos prévias em cada um dos estados e aquele candidato que obtiver o maior número de delegados será declarado candidato daquele partido. E por que nós chamamos de Super Terça? Porque hoje nós teremos as prévias numa grande quantidade de estados norte-americanos e os 2 estados mais populosos, portanto, são aqueles 2 estados que têm mais delegados, também farão as prévias no dia de hoje, a Califórnia e o Texas. Portanto, o candidato que vencer as prévias no dia de hoje, muito, mas muito provavelmente, será declarado o candidato de cada um destes partidos.
Donald Trump tem muita vantagem do lado dos republicanos, por mais que ele tenha perdido a prévia em um dos estados para sua oponente, a probabilidade dele ser vencedor na superterça e a partir disso a sua oponente desistir é muito grande. No que diz respeito aos democratas, nós temos prévias quase que homologatórias. E por que prévias quase que homologatórias? Porque o candidato democrata é candidato à reeleição. Então, historicamente, ninguém se opõe a um candidato à reeleição, por mais que os números do Biden não sejam bons. Então, ele passará com menos estresse, com menos emoções da superterça e será declarado candidato democrata. Mas é importante que se frise, os democratas que são contrários ao Biden hoje farão uma campanha pelos votos nulos. Então, se esses votos nulos forem substanciais, se a soma destes votos nulos for relativamente grande, o Biden vence, mas sai enfraquecido. Professor Acácio, é possível dizer então que a escolha de candidatos à presidência pelos partidos, ela funciona de baixo para cima ou não? Nos Estados norte-americanos, sim, há uma escolha popular, ou seja, os filiados àquele partido escolhem quem será o candidato. E, como eu disse lá atrás, e vale repetir, a soma destes votos leva a quem terá o maior número de candidatos, que será escolhido o postulante daquele partido. Então, diferentemente do que acontece no Brasil, e em 10 minutos de conversa é a segunda vez que nós apontamos para uma falha democrática e institucional aqui do Brasil, diferentemente do que acontece no Brasil, onde o líder do partido, o dono do partido, tem a palavra final e por vezes tem a palavra inicial, porque ele sequer dá margem às prévias. Nos Estados Unidos, não. Lá, a escolha é popular. Professor, esse era exatamente o ponto que eu ia te perguntar, mas você já matou em cima, viu, Acácio? Eu me lembro, acho que no começo da história do Partido Trabalhador, do PT, que as escolhas eram feitas da base para cima. Depois parece que mudou. Será que eu estou enganado? Você tem toda a razão. Inclusive, se a gente lembrar, o Eduardo Suplicy, que é deputado estadual aqui em São Paulo, já chamou prévias em outras oportunidades. Em 2002, quando Lula seria candidato à presidência, e ele foi tolhido dessa possibilidade. Agora, recentemente, mais uma vez, quando o PT disse que faria uma nova filiação da ex-prefeita Marta Suplicy, o ex-marido dela e deputado estadual Eduardo Suplicy disse que essa deveria ser uma escolha partidária através das prévias, o que foi tolhido pela liderança partidária. E é bom a gente lembrar também que em 2021 o PSDB fez prévias para a escolha do seu candidato à presidência da República, e apesar do ex-governador de São Paulo, João Dória, ter sido vencedor dessas prévias, ele não foi candidato. Aqueles que não venceram, e uma parcela até daqueles que tinham apoiado Dória, entenderam por bem que, apesar do resultado determinado pela militância, não valia a pena o candidato ter um partido. Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos. E é bom lembrar, Heródoto, um último ponto. Nos Estados Unidos há a possibilidade de uma candidatura independente. Então, Bob Kennedy Jr., que é herdeiro da tradicional família, os Kennedy, gostaria de ser candidato à presidência pelos democratas, percebeu que não teria chance nas prévias, então se desfiliou do partido e resolveu ser candidato independente. Para nós entendermos a legitimidade que as prévias têm, a legitimidade que a escolha dos filiados tem nos Estados Unidos. Professor Acácio, obrigado pela aula. Imagina, Heródoto, sempre um prazer. Precisando, eu estou à disposição. Muito grato. Professor Acácio Miranda da Silva Filho, doutor em Direito Constitucional pelo IDP. Tá uma aula, né?
A gente sai daqui sabendo mais coisa quando a gente encontra pessoas, né, que conseguem explicar para nós que somos leigos nesses assuntos e tal. Maravilha.